E aí pessoal, tudo bem? Bem, hoje estou aqui mais uma vez para fazer esse novo vídeo aí para você que segue meu canal, tá? Lembrando que se não já não segue o canal, já não é inscrito, vai logo se inscrevendo aí e dando joinha. Bem galera, hoje eu vou fazer um vídeo, tá? Já um pouco atrasado, né? Que é falando um pouco, né? Prestando uma homenagem aos 33 anos do álbum Bad, que fez no último dia 31 de agosto, tá? Então esse vídeo aqui vai ser um pouco já atrasado, né? Vou falar um pouco, né? Fazer mais uma reflexão sobre o que eu acho do álbum Bad, tá? Uma opinião minha, tá? Não vou dar assim, detalhes, né? Muitos detalhes sobre os números dele, das paradas, dos singles. Vou falar coisas mais do que eu penso, tá? E é isso aí. Depois dessa vinheta que vai passar aí, tá? Vou falar um pouco, falar algumas curiosidades. Então é isso aí, beleza? Depois da vinheta, a gente vai para os 33 anos do álbum Bad. Valeu! E aí pessoal, bem, como eu tinha falado, né? Hoje o vídeo é sobre Bad, né? Claro, eu sempre, como eu faço aqui, eu vou mostrar, né, algumas LPs da minha coleção aqui, tá? Algumas edições do Bad. Mas primeiramente, eu vou falar um pouco, né? Fiz algumas anotações aqui, né? Para não esquecer, assim, né? Algumas coisas estão de cabeça aqui, mas só marcar uns pontos aqui para falar. E hoje, né, vamos falar sobre o álbum Bad, do Michael Jackson, que foi o 7º álbum da carreira solo dele de estúdio, né? Lançado em 31 de agosto de 1987. Bom, eu selecionei alguns pontos aqui para eu falar para vocês, tá? Assim, mas assim, eu vou dar um ponto de vista meu, do que eu penso do álbum, tá? Esse álbum aqui, que é demais, né, cara? Muito, ficou marcado mesmo, um dos últimos grandes álbuns do Michael. E assim, primeiramente, né, o que a gente pode falar sobre o Bad é que ele foi, no meu ponto de vista, um dos álbuns mais esperados da carreira do Michael. Por quê? Porque você sabe que Bad, ele veio depois de Thriller, né? Quando o Thriller saiu nos anos 80, foi um estouro mundial, né? Milhões de cópias, né? O álbum mais vendido até hoje e também da época, né? Na época, estima-se que o álbum tenha vendido entre 45 e 50 milhões de cópias, né? Então, o Michael se tornou, ele já era mundialmente famoso, claro, né? Se tornou mundialmente mesmo um estouro, um fenômeno, uma febre, nos 4 cantos do mundo, né? Apesar que Thriller não teve turnê. Então assim, foi o álbum, então Bad acabou sendo o álbum mais esperado da carreira do Michael Jackson. Por quê? Porque depois de Thriller do sucesso, né? Ficou muito se pensando, se perguntando, assim, pô, como será o próximo disco do Michael Jackson? Então criou-se uma expectativa muito grande, né? Na época, foram 5 anos de espera, né? De 82 para 87. Então isso, eu acredito que foi um álbum mais esperado. Teve uma expectativa muito grande, né? Para o lançamento do novo álbum. E uma coisa também, uma das características de Bad é que foi o último álbum da trilogia, né? Com o Quincy Jones, né? Você sabe, né, que o Quincy começou com o Michael em The Wiz, né? Na produção do filme The Wiz. Aí veio, né, a primeira produção do Off the Wall, o Thriller e terminou com Bad. Então encerrou a parceria aqui, né? Do Michael com o Quincy, né? A trilogia, né? Foi o terceiro álbum da trilogia. E assim, outra coisa, né, muito importante de Bad é que o Michael, ele começou a compor muito, né? O Bad tem um recorde de 9 singles, 9 compactos extraídos do mesmo disco. Você sabe que Bad tem 11 faixas, né? Contando com Leave Me Alone, né? Que saiu depois como single em algumas edições. Mas assim, o Michael Jackson, ele começou a ter uma participação muito grande nas composições do disco dele. Você sabe que foram
Das 11, 9 faixas foram compostas por ele. Foram 9 compactos extraídos. E desses 9 compactos, tiveram 5, né? Foi a primeira vez que um artista teve 5 músicas nas paradas de sucesso em primeiro lugar, que foi o Michael, né? Que foi com, eu anotei aqui, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way Me Feel, e ainda teve Man in the Mirror e Dirty Diana. Então foram as 5 faixas que ficaram em primeiro lugar, né? Então, sim, outra coisa característica também que muita gente não sabe é que foi com o Bad que o Michael se tornou o primeiro artista, olha só, a ter 3 álbuns com vendas acima de 6 milhões de cópias. Foi o Bad que deu isso ao Michael também, tá? E outro ponto aqui que a gente tem que analisar é que as gravações, bom, o Bad ele demorou cerca de acho que uns 2 anos para ficar pronto, né? O Michael começou as gravações já depois que ele concluiu a turnê Victor, isso em 84, né? Dizem que as gravações começaram no dia 5 de janeiro de 85 a 11 de julho de 87, isso entre demos, né? Especula-se também que o Michael ele gravou mais de 60 músicas para o álbum Bad. A ideia original, pra vocês terem a ideia do Michael, né? Era um álbum triplo, tá? Um álbum triplo. Mas o Kiss, né, acabou, né, botando na cabeça deles, eles lançaram apenas um álbum com 10 músicas, né, 10 faixas. E essas músicas, a gente sabe que ficaram arquivadas, né, estão saindo aí, saiu na edição de 25 anos, né. As músicas estão guardadas, tem muita música do Michael, do Bad, dessa época, arquivada até hoje, são mais de 60 músicas. E outro ponto que eu acho muito importante também, Bad, é que foi a fase, né, que o Michael deu o pontapé inicial na carreira solo dele. Claro que ele já tinha, Bad é o 7º álbum, mas o Michael, ele não tinha feito ainda uma turnê mundial, né? O Michael já tinha feito várias turnês, né, com os Jacksons, né, desde Jackson 5 dos anos 70 até os anos 80, mas uma turnê mundial o Michael Jackson nunca tinha feito, né? E foi justamente nessa época, né, que ele quebrou, né, a parceria dele com os irmãos, ele se afastou, claro, né, que profissionalmente, né? A partir de Bad, o Michael Jackson se afastou profissionalmente dos irmãos e seguiu na carreira solo, com a turnê Bad, né, que ela teve início. Ela foi a primeira parte da turnê foi de setembro a novembro de 87, a primeira fase. E teve a segunda fase, que foi de fevereiro de 88 a janeiro de 89. Então foram mais de 2 anos de discussão, né? Foi uma grande turnê. E foi a turnê que arrecadou 125 milhões de dólares, né? Até então foi a maior turnê já vista por um artista. E, claro, ele vinha a superar Bad, em Dangerous, em History, né? Em termos de renda, né? Foram 15 países na turnê Bad, mas assim, em Bad foi a primeira grande turnê. E outra coisa aqui, né, que eu resolvi falar é em relação, assim, algumas curiosidades sobre as músicas, né? Você sabe que Bad, uma coisa bem curiosa, é que a música Bad iria ser gravada com o Prince, né? Que diz, né, que tinha uma rivalidade entre os dois, né? Eles disputavam o primeiro lugar nas paradas e tal. Mas depois de muitos anos ficou sabendo que eles eram amigos e o Michael tinha chamado o Prince para fazer um dueto com ele. Era uma rivalidade na música Bad. Já para acabar com isso, né? De achar que eles eram inimigos, né? Assim, a rivalidade sempre existe, né? De artistas, né? Para alcançar o primeiro lugar. Isso é normal. E outra curiosidade também é que a faixa I Just Can't Stop Loving You, ela tinha sido, era um dueto, né? Vocês sabem. E havia 2 cantores que haviam sido chamadas, que era Barbra Streisand e Whitney Houston. Agora, por motivos, né, não sabe porque nem os ajustes quiseram gravar o dueto, né? Então o dueto acabou sendo gravado com a Beck Volcom, que seguiu o Michael durante a turnê Bad, né, a Side Garrett. E outro ponto aqui que eu vou falar do Bad é que, infelizmente, né, não só foi glórias, né, no Bad, né, porque o Bad, na época, vendeu 25 milhões de cópias, tá? 25 milhões de cópias na época. Estima-se que hoje tenha ultrapassado 50 milhões. Mas na época foram 25 milhões de cópias. Então, assim, comparado a Thriller, não chegou a fazer assim, a ter uma venda igual ao do Thriller.
né? Mas assim, o álbum fez sucesso, né? Teve uma turnê. O Michael chegou a ser indicado ao Grammy, tá? Mas infelizmente o Michael não ganhou nenhum Grammy, tá? Porque nessa época foi que começaram os problemas na vida dele, né? As pessoas, né, principalmente a imprensa marrom, né, passou a julgar ele não mais pela música, mas pela aparência, né? Porque o Michael, né, ele já estava mudando muito a aparição física dele, né? A pele dele já estava tomando um tom mais claro, né? E eram muitas coisas, né? E isso começou a surgir nessa época, né? Muita mentira, né? Coisas sobre ele tinha comprado os ossos de um elefante, que ele dormia dentro de uma câmara. Então as coisas nessa época do Bad não só foi glória, né? Então teve essas questões na vida dele, né, pessoal, que começou, né, a aparecer muita mentira, muita especulação sobre a vida. Então a música, as pessoas não mais passaram a julgar o Michael pela música, infelizmente. E ele não levou nenhum Grammy no dia da apresentação, né, em 1988, né. Inclusive ele fez na época, né, uma apresentação lendária, né, que ele cantou The Way It Make Feel e Man in the Mirror. Então a noite do Grammy de 88 foi de Michael Jackson, mas infelizmente ele não levou nenhum Grammy, tá? Ele recebeu algumas indicações, tá? Mas não levou nenhum Grammy, né? Infelizmente, né? Então assim, eu acredito que isso foi a maior injustiça que fizeram com o Michael, na carreira dele, cara. E a partir daí, né, começou uma série de coisas, né, que fez com que a carreira dele lá ficasse abalada, tá? Então isso aí, isso foi os pontos, né, que eu achei do Bad, na minha opinião. É um grande álbum, né? Assim, pra crítica, né, foi o último grande álbum do Michael Jackson, né? A crítica, né, a imprensa sempre fala nisso. Então assim, galera, bom, eu vou mostrar assim agora, né, algumas edições que eu tenho aqui, né? Bom, essa aqui que eu tô aqui na mão é a primeira edição, tá? A primeira prensagem, edição nacional, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem que mostrar, né? O canal é sobre coleção, então. Bom, a primeira prensagem, ela tem esse selo aqui, tá? Da Epic. Você pode ver. Para quem não tem vinil ainda, né? A primeira prensagem é essa aqui, tá? Anos 80. Isso aqui é bem da época. Primeira prensagem. Vou mostrar também aqui para quem não tem. Eu sei que muitos têm, mas também muitos não têm, né? E aqui tem o encarte, né? Muito bacana. Olha só. Primeira prensagem dos anos 80. Tá? E depois tem essa aqui, que é a segunda prensagem. Essa aqui é dos anos 90, tá? A diferença que tem daquela é no selo aqui, ó. A partir dos anos 90, o selo já ficou assim, diferente. Tá? Um pouco diferente, né? Esse aqui eu consegui isso aqui nos anos 90. Foi o primeiro, depois o que eu consegui a edição dos anos 80, mas nos anos 90 eu comprei isso aqui. Bem na época que eu comprei o Dangerous. Na época que o Michael estava numa febre, né, no Brasil. Sim, galera, eu vou mostrar outra coisa aqui, um detalhe que eu não falei. Em relação à capa do álbum. Uma coisa bem curiosa que muitos fãs não sabem, mas a capa do álbum Bad, na verdade, ia ser essa aqui, ó. A capa do álbum ia ser isso aqui. Só que depois, no último momento, quando eles lançaram o disco, eles desistiram, né? Então acabaram fazendo, né? Essa capa aqui ficou muito mais linda, né? Essa foto foi tirada no dia da gravação do clipe Bad. Então, no momento assim, em cima da hora, fizeram essa capa aqui, né? Mas assim, a capa é essa capa aqui, do Albert. E para terminar aqui esse vídeo, eu tenho essa edição aqui que não pode faltar, tá? Na coleção do fã, que é dos 25 anos. Esse aqui é um álbum triplo, tá? Isso, quer dizer, o engraçado é que na época, a ideia do Michael era lançar um álbum triplo, né? Mas acabou que não lançou e nos 25 anos lançaram o álbum triplo, né? Aqui, vocês podem, para quem não tem, vou mostrar como é, tá? Aqui. São músicas. O primeiro disco é o álbum remasterizado, tá? E depois vem o segundo disco e o terceiro com música e alguns remixes, tá? Vou mostrar pra vocês aqui que não tem aí. Olha só que bacana. Olha só. Muito bacana mesmo.
Olha só. Sim, também se especulou na época que a capa poderia também ser essa aqui, ó. Essa capa aqui ia ser do álbum Bad. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Falei um pouco do álbum Bad, né? Já um pouco com atraso, né? Mas nunca é tarde para fazer o vídeo. Então é isso aí. Um abraço a vocês, tá? Fica com Deus aí. E esse aí foi o vídeo. Então vocês falam aí alguma dúvida. Vocês falam pra mim aí o que vocês acham do álbum Bad. Eu adoro o álbum Bad, tá? Apesar que não é o meu favorito, tá? O meu favorito ainda é o Thriller. Então assim, um abraço. Fica com Deus e se inscreve no canal, tá? Você tem que se inscrever no canal, tá? Aqui compartilhar e dar o joinha, tá? Então valeu, até o próximo vídeo.